Oi, gente! Nós estamos destreinados para fazer vídeo. Ele ama fazer vídeo, só que não. Que beleza. E Então, nós estamos igual o Jornal Nacional, né? Aqui em cima tá arrumadinho, igual de terninho e tal, e aqui embaixo de bermuda, roupa de dormir. ele entrega a verdade, gente. Agora vocês vão ficar imaginando que a gente tá de pijama de pantufa. Na verdade, gente, a gente veio gravar esse novo testemunho, porque tem 3 anos de conversão e a gente fez um testemunho aqui já tem 2 anos e mudou tudo. Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Mudou tudo daquele testemunho e a gente vai tentar resumir 6 anos em alguns minutos. Tentar ser breve, mas é muita coisa e a gente realmente quer falar coisas que a gente não falou no outro testemunho. Não sei se vai ter parte 1 e parte 2 igual o outro, mas eu acho que eu vou deixar inteiro, não quero cortar. E, por favor, assistam até o final e a gente espera que possa, aí, gente, eu tô até nervosa, possa edificar vocês esse vídeo, porque realmente a gente vai se expor e se mostrar vulnerável, né, amor? E não é fácil gerar testemunho, não é fácil gerar testemunho e dói. Eu só queria falar uma coisa antes de você começar a falar, que a gente vai realmente contar algumas coisas muito sensíveis, então eu quero dizer que nesse vídeo tem gatilho. Várias vezes eu assisti, né, amor, vídeos de testemunhos e eu tive crise de ansiedade, então já tô avisando que nesse vídeo tem gatilho. Vou começar. Começa. Primeiramente, prazer, eu sou o Juliano Soares, tá? Porque muitos aí não sabem da minha conversão, então Tchula morreu em 2020, a partir do momento 2019, né? Mas a partir de um sonho que eu tive em 2020, tudo mudou, porque eu vou começar do começo. Eu era um cara extremamente arrogante, egocêntrico, né? Me achava superior, essas coisas. E isso, sempre fui de família humilde, né? Mas a partir do momento que você começa a ganhar um dinheiro, fama e tudo, acho que acontece com muita gente, você começa a ficar meio soberbo, né? Começa a fazer besteiras e quando a gente casou, né? Eu bebia muito, eu era muito agressivo. Eu vou contar essa história. Porque no outro testemunho eu não falei, agora eu vou contar a história pra vocês. Era muito agressivo, bebia muito, aprontava muito, né? Traía. Ainda bem que eu não tenho chifre mais, eu nem cabelo. Tudo de ruim que posso imaginar, eu fazia. Então, aqui naquele testemunho ainda, eu tava compondo, né? Ele converteu em 2019, gente. Só que de 2019 para 2020 ele continuava compondo, achando que ia compor só letras românticas, né, amor? Eu hoje não... Mas já tinha mudado tudo de 2009 até 2020. Ele já não bebia mais, enfim, a gente vai entrar nessa parte. E então, hoje, né, para dizer o porquê que eu não componho mais. Hoje eu não concordo com as letras, né? Eu não acho que é para honra e glória de Deus, porque quem converteu ali e caminha com Jesus sabe que já não consegue ouvir, né? A gente hoje só ouve gospel. Eu gosto de música eletrônica, eu ouço gospel eletrônico. A playlist tudo, dele é a melhor. Né? Então, assim, eu prefiro ouvir uma música que tá edificando a Deus, né? Que tá falando de Jesus. A gente tem que se alimentar da palavra sempre, né? Não preferi parar, mas não foi por opção minha. Eu obriguei ele a parar, gente. Até parece, né? Vai aparecer uns doidos aí falando. A gente vai entrar nisso aí, das coisas que a gente ouviu até hoje. Mas enfim, ninguém apontou uma arma pra minha cabeça, né? Quem pediu pra eu parar foi Jesus, né? Sim, não é papo de doido, não. É papo de quem converteu mesmo e teve uma experiência com Jesus. 2020 eu tive um sonho. Tava vendo um jogo, né? De futebol. E aí o povo parou de jogar e viu uma pessoa em cima da caixa d'água.
Aí essa pessoa era Jesus, tava com a calça preta, larga, e sem camisa, assim, com o corpo todo manchado. E aí, assim, de cicatrizes, né? E aí ele falou assim, Juliano? Aí eu falei, sou eu. Ele tava assustado, tremendo, assim. Aí ele falou assim, para tudo que você tá fazendo e vem comigo. Para agora. Aí eu fiquei sem entender nada e ele começou a subir com um foguete. Subiu. No que ele subiu, eu já comecei a subir junto, assim, e eu comecei a chorar. Oh, meu Jesus, eu arrependo de tudo, meu Jesus. Meu Jesus, comecei a chorar e comecei a pegar fogo, ardendo, assim. Foi muito real, eu tava sentindo aquele calor, sabe, pegando fogo. Aí eu acordei e eu tava chorando e pegando fogo, todo ardido, todo vermelho, né? Foi muito real, então foi uma Ele experiência, tava assim... quente, eu achei que ele tava com febre. Foi uma experiência incrível. Eu comentei com pastores, amigos que também na fé. Falou, Todos os cara, nossos amigos, né, sabem. a experiência que você teve foi incrível. Eu nem tive uma experiência dessa, então realmente é Jesus te chamando, tem algo novo para você, né? Aí desde esse dia eu resolvi, eu tinha que matar o Tchula para que o novo, né, Que o Juliano o viu. Juliano vivesse. Tipo assim, tudo se fazer novo em mim, né? Para Jesus entrar, eu tive que sair, que abrir mão de muita coisa, muita renúncia. Então, não arrependo disso. Hora nenhuma, foi a melhor decisão que eu fiz. Muita gente julgou sem saber o que eu estava fazendo, falando assim, grave depressão. Desde quando ele excluiu o Instagram em 2019, ele excluiu em acho que junho de 2019, né, amor? A galera começou a inventar um monte de coisa. E como eu fiquei aqui, sobra pra quem? Sempre sobra pra mulher. Disseram que eu tava com depressão. Não aconteceu isso, foram renúncias, né? Foram escolhas que eu fiz. Eu priorizei minha família, né? Para não perder minha família, eu busquei até o último do último recurso, que eu não entendia, né? Hoje eu entendo. Assim, eu busquei ajuda, né? Minha esposa, graças a Deus, Deus colocou no meu caminho uma mulher incrível, de Deus, que não desistiu de mim, né? Senão não sei nem onde eu estaria, talvez hoje eu estaria morto, né? Nós dois. Então, e aí, enfim, tem alguma coisa para falar? Eu vou contar porque, assim, do começo. Essas renúncias incluíram amizades, porque quando eu parei de beber, eu tive que afastar de amigos que bebiam, né? É muito natural. Eu não falo mais palavrão, evitei de estar perto de pessoas que falam palavrão, de amigos solteiros, sabe? De tudo, amigos que usam drogas, pessoas que usam drogas. Sim. Não estava compondo, saí, afastei. Não é que eu vivo numa bolha, num mundinho. A gente refez o ciclo, isso é tão natural. Isso. Se todo mundo aí parar pra olhar a sua vida lá atrás, quantos amigos a gente deixa pra trás ao longo da vida? Amigos de infância, da pré-escola, amigos de faculdade, amigos de bebedeira. O ciclo vai se refazendo. Os nossos amigos, eles são o quê? Todos casados, todos têm filhos, né? Eu não tô falando de religião, não. A gente tem amigos de outras religiões. É. Isso não tem nada a ver. O foco aqui é quem tem um princípio parecido com o nosso, né? O foco aqui é Jesus, não tem nada disso. Então, assim... Ele tá mexendo numa fantasia dos meninos. Então o que a gente fez foi afastar de algo que a gente não concorda, por exemplo. Do que tava nos matando, na verdade. Tinha pessoas que desfizeram da sua família, assumiram amante, por exemplo, sabe? A gente não vai continuar a amizade, porque a gente hoje, a gente acredita no que está na Bíblia, e na Bíblia diz que o principal projeto de Deus é a família. Então, como que a gente vai estar perto de pessoas que destroem a família para viver prazeres passageiros do mundo, né? Então, não tem como. Então, hoje a gente vive uma vida de princípios baseado na Bíblia, baseado na fé em Deus.
Então a gente não pode se submeter a coisas que a gente não acredita e trazer isso para dentro de casa. Então, É a mesma coisa, quem não acredita em Deus não vai levar uma pessoa que acredita em Deus para dentro da sua casa, porque você vai defender os seus princípios, né? cada um, as pessoas defendem com unhas e dentes aquilo que elas acreditam. Elas acreditam, e a gente acredita na nossa família. Sim. Então, isso vale para qualquer coisa. Tudo, né? Até negócios, né? Tudo. Eu vou começar a contar uma história que eu acho que com certeza ninguém aqui do Instagram sabe, só os nossos amigos, né? Íntimos. E coisas que a gente queria dizer aqui primeiro, que ninguém tá dizendo pra uma mulher continuar com o marido que agride ela, ou que trai ela, ou que é alcoólatra e faz mal. Por falar né? em íntimo, só cortar. Hoje, os meus amigos íntimos só me chamam de Juliano. Porque sabem que Se alguém fala chula, a gente sabe que não é do nosso não ciclo de é, amizade. ou não entendeu até agora. Porque Mas os íntimos íntimos todos só me chamam de Juliano, porque sabem que eu prefiro que me chamem assim. Não, o nome dele, né, gente? Chula era o que eu fazia, né? Era um personagem. Então, não... se falam, eu não vou retrucar, mas eu não gosto. Então, eles já sabem o que dizer pra mim, né? É isso. Agora eu vou falar. Vai. Eu não sei nem o que tá falando. Que se você sofre algum tipo de violência doméstica, se afaste, peça ajuda. O nosso caso aqui foi eu poderia ter morrido, né, amor? Uhum. É muito palpável. Então, assim, se você tá sofrendo algum tipo de agressão, saia de casa, peça ajuda, não passe sozinha. Eu não passei sozinha. E o nosso cenário era de uma pessoa... Desde quantos anos você bebia? Uns 14. Ele tinha me falado 12, mas 12, 14 anos de idade ele bebia. Então, de 14 a 32, né? Foram muitos anos. Então, a gente tinha uma situação de alcoolismo mesmo. Ele não passava um dia sóbrio. Então, o que eu vivia, todo mundo achava que era lindo, né? Uau, nossa, eles têm tudo, eles estão vivendo um momento bom da vida, mas a gente não tinha paz. E realmente aconteciam agressões, aconteciam traições, aconteciam violências verbais, né, também. E o que é pior nisso tudo, que eu falo que um casamento ele nunca é errado por uma pessoa só. Eu me tornei uma pessoa extremamente possessiva, maluquinha da cabeça, né? Eu vivia assim, sabe? Eu acho que eu vivi em outra dimensão. Porque eu comecei a ter crises de ansiedade, tinha dia que eu agarrava na perna dele, que eu não queria que ele saísse. Traumas, né? Até hoje, assim, eu vivo um processo de cura real, porque foram coisas muito horríveis que eu não vou ficar expondo aqui, não. Mas a gente quer contar uma história, que a gente decidiu que ia contar uma. Uhum. Que foi quando eu tava grávida da Antonella, né, nossa primeira filha, em 2017. A gente se conheceu em 2016. Meu pai ficou um tempo sem falar comigo, porque eu comecei a namorar. Ninguém na minha casa, eu nunca tive acesso a bebida alcoólica, festa, essas coisas, não era uma realidade minha. Mas eu conheci o Juliano, né, no Instagram, e a gente se conheceu e começou a namorar no outro dia, né, 2 dias ele me pediu namoro. E com 2 meses a gente tava morando junto. Então tudo foram escolhas nossas, né, o errado não foi só ele, eu também escolhi viver isso. Em 2017, tava grávida da Antonella, a gente foi num aniversário, era uma festa fantasia, e eu já não podia ir, porque eu já tinha passado várias coisas na gravidez, que eu não vou entrar aqui. Tava de 6 meses, né? Já tava de 6 meses, e a Antonella já estava querendo nascer. Eu pedi pra minha médica, ela falou, vai, porque, gente, uma mulher extremamente insegura, ela jamais ia deixar o marido sozinho na festa. Não tinha condição, não tinha. Então, eu era doente emocionalmente, muito. Muito, muito, muito. Todo tanto que vocês pensarem, era mais. E aí eu fiquei sentada e ele falou pra mim, amor, eu não vou beber. E eu, tá bom, eu acreditei. Ele foi de Batman, eu tava de leoa. E aí ele começou a beber uísque. E eu comecei a passar mal, porque eu dava contrações demais, já, bem ritmada já. E aí todas as amigas falaram assim, olha, vão embora. E em vez... né, de eu ter pegado um Uber ou chamado alguém pra me levar, eu não ia deixar ele lá sozinho, né, com a cabeça que eu tinha, e ir embora.
Até um amigo nosso na época brigou bastante com ele lá na festa e ele falou, então vamos. E a gente entrou no carro, ele tava de Batman. Gente, eu conto rindo, não é engraçado, é porque hoje a gente vê isso e vê o quanto Deus foi misericordioso, né? Amor, não era nem pra gente estar aqui. E eu falando lá que tava mais louco que eu Mais sou o louco que Batman. o Batman, eu sou o Batman. Eu tô mais louco que o Batman e olha que eu sou o Batman, né? Ficava zoando com isso aí. Muito bêbado, extremamente bêbado. Então ele nunca teve controle sobre a bebida. E aí a gente foi, e eu gritando, e ele acelerou o carro, a gente foi parar numa outra cidade, assim, eu nem sei onde a gente tava. E ele falando, e eu comecei a falar que eu tava sangrando pra ver se ele parava o carro. E ele jogou o carro num lugar que tinha muito comércio. Aí ele atravessou, assim, a pista. O carro parou do nada, né? Não, aí nessa hora ele parou, essa foi depois. Ele parou o carro e me empurrou do carro. Eu caí de barriga pra baixo no carro, no chão. E isso, ele andou o carro, só que eu consegui tirar minha perna, senão ele tinha passado em cima de mim. E aí o carro ficou, gente, na diagonal. Nunca vai sair essa imagem da minha cabeça. O carro tava com a gente 1 mês, não era um carro zero, eu acho, né? Não era não, né? Era seminovo. Ele tava com a gente tinha 1 mês e ele ficou na diagonal, parado. O carro parou. E ele tava com a chave do carro na mão e tentava ligar o carro não ligava. Início eu tava ligando pra polícia, tava ligando pro corpo de bombeiro, eu não sabia onde eu tava, não sabia se tava perdendo nossa filha. Liguei pra uns amigos, fui ligando. E ele tentando ligar o carro, ele me dá a chave tá na sua mão. Aquela coisa no meio da rua, né? E passou um cara e parou. E ele viu 2 pessoas fantasiadas. A minha barriga era muito pequena, ele deve ter pensado, tão bêbado, né? Aí eu falei, moço, eu chorando, moço, pelo amor de Deus, meu marido tá muito bêbado, ele vai me matar se eu ficar aqui, ajuda a gente, tal. E ele, moço, eu não posso fazer nada. E ele saiu. Passou um tempinho, ele voltou. Não tenho certeza que o Espírito Santo incomodou ele pra ele voltar. E a hora que ele pegou a chave, a mesma chave que o Juliano tava tentando ligar o carro e não conseguia, ele ligou o carro. E na hora eu senti tanto o agir de Deus, assim, porque... Sentiu contração, né? Eu já tava sentindo contração. E a gente foi para... Ele deixou a gente num posto. Um casal de amigos pegou a gente e levou pro hospital. E se ele já tava voltando, ele olhava pra filhinha do casal e falava, olha, nossa filha vai ser assim, nossa filha vai ser assim. E a gente foi pro hospital, graças a Deus, tudo bem. Tava tudo bem com a Antonella. Ela nasceu prematura, porque no cenário que a gente vivia não tinha como, ela realmente é um milagre. A gente olha pra ela e vê como Deus foi bom. E sempre, gente, a mulher é taxada como louca, né? A mulher, é a mulher dele que não deixa ele beber, é a mulher... Sempre as pessoas falam que... Sempre a culpa vai ser da mulher. Sempre a culpa cai em cima da mulher, então... Sim, tem mulheres que são loucas mesmo, mas sempre tem um motivo. Se a mulher tá falando, fulano não bebe muito, é porque ela sabe o que ela passa dentro da casa dela. E as pessoas, elas são muito, muito boas pra julgar. Mas, gente, na internet que a gente vê, ou em outros tipos de meios, né, que as pessoas glamorizam demais, eu garanto pra vocês que nem 1% é verdade. É todo mundo vivendo um teatro. E a gente vivia um teatro. A gente se amava, a gente se dava bem quando ele tava sóbrio. Mas o nosso cenário era de nenhuma paz. E fora o vício da bebida, tinha outros vícios que se ele quiser falar, ele vai falar, né? Porque isso é... Eu vou falar Vou falar porque quando você confessa, você tá... expondo publicamente, né? A nossa vulnerabilidade. Você tá mostrando arrependimento. Então, vários vícios, né? Bebida, pornografia. O que mais? Drogas. Tudo. Então, assim, tinha muita coisa. Então, abri mão de tudo, né? Não sou perfeito. Cara, agora é perfeito, não sei o que, não. Não tem nem como. Ninguém é perfeito, perfeito foi só Jesus morreu sem pecado, né? e ressuscitou. Então, as pessoas às vezes te olham assim e falam, nossa, o cara é tão humilde,
e não sei o que. Então, não tem... Parece que não tem nada ali, né? Então, eu estou aqui expondo, né, o processo que eu passei. Então, que nós ainda passamos. Né? Sim. E aí serve até de ajuda para quem talvez passa pela mesma coisa, né? Porque há cura em Jesus. Hoje eu tenho certeza disso. Hoje eu posso falar como testemunho, prova viva disso, né? Meu milagre, Nós estamos tentando resumir. Tá muito difícil. Tá errando toda hora aqui. Tá muito difícil. A gente vai falando. O que o Juliano tava falando aqui, que eu falei que a gente ainda tá no processo, é porque o processo é eterno. Até a gente morrer. A gente tá aqui para se aperfeiçoar, né? E como ele disse, a cura em Jesus, a gente precisou de pessoas para nos ajudarem, né, amor? Pessoas certas. E como o Juliano falou, a questão de parar de beber, de ciclos de amizades, gente, o ambiente sempre vence. Se os nossos filhos, por exemplo, vivem num ambiente estressor, o ambiente vai vencer a personalidade deles. Então, o que o Juliano estava falando era de afastar de pessoas. Se ele tivesse continuado num ambiente de bebida e promiscuidade, coisas que só traziam malefícios, né, amor? Pra gente, pra ele como ser humano, agora nem falando como casamento, ele não teria parado, né, amor? Ele não teria parado e a gente nem estaria aqui agora contando isso. Até porque quando a gente buscou ajuda, né, Eu vou contar como é que foi, mas pode falar. Só deixar ela contar, mas só assim, ela me arrastou, porque eu não queria de jeito nenhum. Foi. Mas o último, nós tá por um fio, foi a última chance. Vamos lá nesse negócio, aí, beleza. Mas quando você não quer ajuda, você não se interessa por nada de Deus, né? Você tem que querer, mas você quis ser ajudado. Quantas vezes você me pediu ajuda? Mas eu também não conseguia ajudar. Eu também estava muito machucada. Como que um baleado levanta o outro? E aí, então, não conhecia a Bíblia, né? Então, assim, depois que você conhece, lê a Bíblia, conhece, não tem como voltar atrás. Você, como está escrito na Bíblia ali, conheça a verdade e a verdade vos libertará, né? E quem é essa verdade? É Jesus, porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a verdade é Jesus. Então, qualquer tipo de cura que você quiser para sua vida, você vai encontrar em Jesus. Então, é isso aí. meio sem graça. Desacostumado, né, de vídeo. Eu tô babando. Mas diz aí. É que a gente é o oposto nisso. O Juliano é mais reservado, eu aprendi muito isso com ele. Ele é mais de fazer do que de falar, e eu sou muito de falar. Eu preciso falar. Agora falei o caminho de como, né? Aí, aconteceu isso, quando a Antonella tava na barriga. Depois ele até foi diminuindo a bebida, mas a questão de agressividade continuava, mesmo sem beber. Então, às vezes eu pegava alguma coisa, acontecia ele errava, né? Chegava pra mim 1 milhão de mensagens. E ele quebrava, na época a gente morava em apartamento, ele destruía o apartamento, né, amor? Quebrava o apartamento, assim, ele quebrava celulares. Uns 10 celulares. Ai, meu Deus, só de pensar Pegava o celular e quebrava. Pra eu não pedir ajuda, porque quebrava até o interfone, né, Fazia um terrorismo, né, psicológico. Era um terrorismo psicológico. Meus pais não sabiam até um dia que ele saiu, eu fui tomar banho, ele deixou a Antonella sozinha, ela tinha 7 meses. Como pai, ele sempre foi um pai maravilhoso. Não posso falar. E quando aconteceu isso, dele deixar a Antonella sozinha, eu falei, realmente, a gente precisa de ajuda. Porque o Juliano nunca tinha pegado um bebê no colo, a Antonella foi a primeira, e assim, ele se entregou, e ele é um pai, de verdade, né? O que a palavra pai significa, ele é. E eu pedi ajuda para meu pai nesse dia. Tem uma amiga que deixava o apartamento aberto, né? Para qualquer coisa eu subi pro apartamento dela, porque lá era elevador que para no apartamento, e ela deixava aberto. E nesse dia ele sumiu, eu falei, esse cara é louco, psicopata, preciso de ajuda. E essa amiga minha, o marido dela é médico, e eles me indicaram um psiquiatra, a gente foi no psiquiatra, isso em 2018. Começou em 2018. Fomos no psiquiatra, o psiquiatra passou um remédio lá, a gente não tomou, mas ele falou, gente, vocês precisam de terapia.
E ele Foi nos buscando indicou todo tipo de ajuda que existe, podia. até uma Na época loucura ele lá. era católico e. Mas não vou chegar na terapia. Ele era católico, eu ia com ele na igreja católica. Eu fui com ele em todas as igrejas pra ele ver se ele gostava de alguma. E na época ele não se interessou por uma, porque ele não estava aberto, né, ainda. E aí a gente foi na psicóloga, que é um amor, que ajudou muito a gente. Mas ela usava outro tipo de terapia, né? Que era uma terapia mais. Eu não sei nem explicar. Não era terapia convencional. Mas ela nos ajudou muito. Ela me. Teve um dia também que foi. Aí vou chegar e tá. Estávamos no processo de terapia com essa pessoa. E que a gente ama muito, né? Faz tempo que a gente não vê, mas a gente ama muito. Direto eu troco conversa com ela. E ela teve um dia que tava no dia da terapia. E a gente já tava entendendo um pouco sobre questão de guerra espiritual, sobre questão de traições, várias coisas que a gente estava entendendo que tinha algo muito forte, espiritual e opressor na nossa vida. E aí teve um dia da terapia, aconteceu uma coisa, eu peguei um negócio, e aí a Antonella já tava maiorzinha, né? Já tinha quase 1 ano. E a gente... Não, já tinha mais de 1 ano, né? Ele foi e literalmente quebrou todo o apartamento e falou que a gente ia na terapia e ele falou descendo no elevador que ia matar a gente aquele dia. Lembra disso? E a gente desceu, eu entrei no carro com a Antonella, coloquei ela no banco da frente comigo. E graças a Deus que eu não coloquei ela atrás. E aí a hora que ele tava acelerando o carro dentro Da garagem prédio. eu pulei do carro, eu desci do carro, né? Ele separou o carro, não foi? Eu não lembro. Eu sei que a gente saiu do carro, eu com a Antonella, e aí vinha uma vizinha atrás, eu não lembro o nome dela, não... Te ajudou. Me ajudou, eu pedi pra ela parar o carro, ele foi. A gente tinha e tem um carro que é um carro muito potente, então ele sumiu em 1 segundo. E nesse dia eu pedi ajuda pra ela me levou até a psicóloga, e foram, acho que 5 dias ou 1 semana, ele pegou o carro e foi pra São Paulo de carro. Foi aí que teve a questão da droga, né, amor? Que foi fumando uma coisa e foi de carro pra São Paulo. E eu falei que eu não ia sair de casa, né? Eu falei, se você não quiser voltar, é uma escolha sua, mas eu não vou sair daqui, eu vou ficar orando por nós. E eu ia na igreja, essa amiga minha ficou, né? Eu e a Antonella, eu não saía, eu não quis que ninguém ficasse lá comigo. E eu falava pra ele, ó, e a gente conversando todos os dias. Igual quando a gente separou, quando a gente só namorava, a gente conversava todos os dias. E... eu tenho que contar isso também, mas... Pera. E aí foi aí que eu falei pra ele, ele voltou. Eu falei pra ele, é a sua última chance, porque a gente não pode mais passar por isso. Gente, quando eu tava grávida da Antonella, eu pedia pra Deus pra levar a gente. Vocês imaginam o sofrimento de uma mãe pedir pra Deus que ela morra com a filha na barriga. Porque eu realmente não vi. Eu não via perspectiva nenhuma. Mas eu sabia que aquilo não era dele, porque o Juliano não é uma pessoa ruim, ele não é um monstro, ele era uma pessoa doente que precisava de ajuda, e eu também precisava de ajuda para ajudar ele. E um casal de amigos, 2 casais de amigos, né, foram no método CIS, né, que é um treinamento de inteligência emocional, e a gente viu eles, ficamos chocados, mas o Juliano falou, eu não vou nesse trem. Eu falei, vai, porque eu já comprei essa última chance. Tinha uma parte business, né, uma parte que eu interesso, que eu tava interessado, a gente pescou ele na parte... Ele falou assim, interessante, tem isso lá, então vamos lá. Quando chegou, tamo lavado. E aí E tem realmente a parte business, né, amor? Tem, realmente. Mas a nossa questão não era essa. E assim, gente, quando eu conheci o Juliano, a gente morava num barraco. Ele morava, né? Eu fui morar com ele. Num barraco. E ele realmente não tinha nenhuma consciência financeira. Torrava tudo. Não tinha nada. Se vocês perguntarem o que ele tinha nada. Tinha um carro. Ele tinha um carro. A única coisa que ele tinha, um carro. E como a nossa vida, depois que a gente entendeu sobre não tinha nada porque também ajudava um monte de gente, né? Ajudava não, ele pagava as contas da bebedeira lá. Tipo assim, o povo bebia, ele pagava a conta. Ih, pode deixar que eu pago. Sabe os bêbados ricos? Todo mundo fica bêbado, não fica era ajuda, rico, né? Não, você tava levando isso mais. Tem várias histórias, gente. É que realmente é muito pessoal e se ficar falando aqui também vão horas. Mas aí nesse dia eu falei, é a sua última chance, se agora a gente não vingar, eu não posso ficar passando por esse sofrimento, eu não aguento mais. Eu realmente não aguentava mais, gente. Ele viajava
eu ficava acordada a madrugada inteira, eu não dormia. E assim, a gente nunca teve ajuda, né, com a Antonella, sempre fomos nós mesmos. Então, foi bem assim. Mas a gente tava gerando um testemunho, gerar testemunho dói. E aí, no Método CISAS, que foi em 2019, então o processo de buscar ajuda começou em 2018, mas em 2019 a gente foi no Método CIS, e aí nosso mundo foi assim, pum! Né? Foi como tirar como que você fala? Como que tá na Bíblia? Escamas, né? Tirar as escamas dos nossos olhos. Né? E ali ele parou de beber e aconteceu todo o nosso processo. E aí, depois nós fomos pro Moriá, que um amigo nosso, que foi nosso coach, hoje ele é nosso amigo, o Gustavo, ele falou, gente, o problema de vocês é espiritual. E a gente foi pro Moriá e lá a gente aceitou Jesus. Foi uma bênção, aceitou Jesus, aí... Foi, só glória. Depois batizamos. E aí a gente foi batizar o ano passado, esse ano? Esse ano. A gente demorou bastante pra batizar, mas a gente batizou esse ano. E todas as coisas que aconteceram na nossa vida, e aconteceu comigo também, mas é que a gente fala tanto do Juliano, porque foi tão gritante, ele é outro homem. Às vezes eu olho pra ele e eu falo, Senhor, o que o Senhor fez? Porque ele é outro homem. Eu não consigo, até a fisionomia, todo mundo que vê ele fala, o que aconteceu que você tá diferente? A leveza, e era uma pessoa que era extremamente machucado de todas as formas, então o silenciar da dor dele era o alcoolismo, era a pornografia, prostituição, né? Porque traições, enfim, era tudo isso. E eu fui ficando muito machucada, porque é um processo, mas olhar pra nossa família e ver que o Senhor é tão grande, Ele foi tão misericordioso, Ele nos arrancou do lamaçal.